Olá pessoal, professor Arquimedes, gravando o último vídeo da série da Diagnóstico 2 de Diferenciação de Síndromes, né? E nessa parte agora a gente vai entrar especificamente nas síndromes dos sistemas internos, né? Então, como eu havia mencionado anteriormente, a gente fez aquela devolutiva sobre as quatro formas de diagnósticos, né? As formas como eu estou fazendo a captação dos sinais e sintomas do paciente. Daí nós entramos no quesito das funções dos órgãos e vísceras, daí na parte da diferenciação de síndromes, onde a gente vai utilizar 8 princípios na nossa ficha de avaliação, nos nossos estudos aí, para ver da onde que surgiu a doença, o que que aconteceu com o indivíduo, né? E agora, para fechar, a gente vai ver resumidamente quais são as síndromes atribuídas a cada um dos 12 sistemas internos. Reforço, né? Que cada um desses sistemas eles serão estudados na sequência no decorrer do curso aí de maneira mais específica, de maneira mais específica, né? Síndrome do sistema cardíaco, respiratório, digestório. Então a gente vai poder consolidar essa parte das síndromes dos sistemas internos de uma maneira mais completa, mais detalhada, né? Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, diagnóstico 2, né, síndromes dos sistemas internos, então concluindo essa parte do material e já fazendo as últimas referências, né, é, inicialmente eu deixei clara a ideia de que nós temos um processo de adoecimento, um processo patológico, né, a partir do momento que o equilíbrio energético ele foi deslocado para alguma polaridade, tá? Então, antes de eu entrar nessas síndromes, né, como costumo dar uma enroladinha antes de entrar especificamente, né, eu preciso rever esses conceitos fundamentais para poder fechar. Então, assim, eu considerei novamente aquele limiar do equilíbrio que eu vim trabalhando já nos outros vídeos, né. Então, assim, ocorreu um certo deslocamento, se voltar para a normalidade em um curto período de tempo, a gente considera como uma situação normal, né? Teve um deslocamento, mas o corpo ele se reequilibrou. O processo do adoecimento, o que que aconteceu? Essa alteração, esse deslocamento, seja onde foi que começou, né? Ele persistiu, se instalou no indivíduo, no paciente, ou veio, como a gente já viu anteriormente, né? Veio alguma energia perniciosa do ambiente externo, agrediu e deslocou de uma maneira abrupta esse equilíbrio. Então, foi instalado ali um processo do adoecimento, né? Então, estou entrando em alguma desarmonia, em alguma desordem de algum sistema interno, tá? Então, essa é a nossa concepção. Então, na persistência da doença, eu tenho a síndrome do sistema interno, né? Onde é necessária a interpretação da sintomatologia. Ou seja, a partir de agora, né, a gente não fala mais em uma gastroenterite, a gente não fala mais em gastrite, em dor de cabeça, né? A gente fala de maneira chinesa, né? Então agora a gente vai ter que traduzir esses termos. Eu sei que tem uma dor de cabeça lá, uma cefaleia Xiaoyang, eu sei que eu tenho um calor no estômago, né? Eu tenho uma deficiência de Qi, de baço pâncreas, né? Não estou mais resfriado, agora fui invadido por um vento frio exógeno, não estou com vírus, né? Mesma coisa, fui agredido por um vento calor do ambiente externo que me levou aquelas, entendeu? Então, assim, a gente já está modificando a nomenclatura, a linguagem, para interpretar as patologias ocidentais dentro da contextualização da medicina chinesa. Então, vamos lá. O que que eu utilizei para fazer essa coleta de dados, já fazendo a diferenciação, né? Eu utilizei as 4 ferramentas, a que a gente está acostumado, né? Ali a inspeção, ausculta, olfação, interrogatório, que vem junto à anamnese, né? O exame físico e a palpação, certo? Então, é, indiferente, reforço, né? Indiferente qual seja o autor que você está se baseando, que você está utilizando ali para o teu estudo, qual que é qual que é a forma de diagnóstico? Tem que estar na tua cabeça sempre, sempre, sempre. Eu estou fazendo avaliação, anamnese do meu paciente, tem a parte da ausculta,
e olfação, que faz parte do diagnóstico chinês, né? A inspeção, no qual o exame da língua está dentro, tá? E a palpação, na qual, além de localizar o trajeto onde tem alguma obstrução ou alguma deficiência, além de utilizar a palpação também para ver ponto alarme, né? Além de utilizar a palpação para ver algum processo de edema ali em alguma região, também entra na palpação a própria pulsologia, né? Onde a gente vai detectar lá algum determinado órgão ou alguma disfunção de algum sistema. Tá? Então, eu tenho essas 4 ferramentas que é universal. Tá? Falando em diagnóstico, a primeira coisa, 4 ferramentas. Obtive meus sinais e sintomas, agora estou entrando especificamente na parte de síndromes. Né? Então tá, dando continuidade. Eu já fiz a coleta dos meus dados, já fiz uma revisão da teoria de órgãos e vísceras, né? Então eu tenho que dominar as funções ali dos órgãos, tem que ficar bem claro, né? O Shen tem que estar bem claro ali em relação à característica de cada órgão, de cada víscera, a regência sobre tecidos, as principais características, né? Para eu poder desenvolver isso daqui, síndrome dos sistemas internos. Reforço, né? No padrão de desarmonia, as síndromes dos sistemas internos, já estou trabalhando essa diferenciação, mas a diferenciação já começou lá no início, na captação dos sinais e sintomas, já sabendo aqueles segredinhos, aquelas diferenças, né, mínimas entre um órgão e outro. E a minha diferenciação em si foi feita através do quê? 8 princípios. Mas eu estou reconhecendo o fator patogênico, né? Então, utilizei aqueles 8 princípios, né, aqueles 4 pares, desde o começo, como é que eu faço, né? Interno, externo, frio, calor, né? Vazio, cheio, yin ou yang. Então, já estou diferenciando a síndrome de acordo com da onde que surgiu, tá? Essa patologia, da onde que ela veio, daí eu tenho o quê? Fundamento de órgãos e vísceras, Zheng Fu. Né? Qual função que está sendo comprometida? O que, que não está acontecendo no meu paciente? Então, estou fazendo a coleta, 4 ferramentas, né? Estou fazendo a coleta de dados para saber onde foi que ocorreu o padrão de desarmonia. O paciente chegou para mim, ele trouxe as características dele, me representando como ele está naquele momento, mas eu reforço, né, acho que é a última vez que eu vou mencionar isso nessa sequência de vídeos, mas eu reforço que no momento da avaliação, você está fazendo a coleta de sinais e sintomas do teu paciente, como ele está naquele exato momento. Por isso que a gente tem que fazer frequentemente a inspeção da língua, a gente tem que fazer a coleta do pulso, para ver o quanto que ele vai modificando de uma sessão para outra, né? Mas, naquele momento da avaliação ali, você está vendo quem é o teu paciente naquele momento, já com uma série de disfunções internas. Mas a queixa principal dele, que é o motivo pelo qual ele procurou a acupuntura, né? Em cima dessa queixa principal que você vai desenvolver lá o teu padrão de desarmonia, né? Que você vai descrever o que foi que aconteceu com o paciente, já sabendo que aquele sinal e sintoma já é uma consequência daquela queixa principal. Tá? Então é isso que eu tenho que focar. O meu Zeng ali, né? Eu tenho que ver a queixa principal dele, descrever para a medicina chinesa, mas saber que eu tenho uma série de sinais e sintomas que podem não estar atribuídos diretamente, né, àquela QP. Pode ser já uma consequência de alguma disfunção de órgão interno. Tudo bem? Então, eu fiz o fechamento através de 8 princípios, identifiquei o fator patogênico, vi o que estava acontecendo em relação ao Qi, ao Shui e ao Jin-Ye, né, líquidos corpóreos, revi ali a teoria da medicina chinesa, e agora a gente vê o quê? As síndromes específicas de cada um dos órgãos, de cada uma das vísceras. Então, o primeiro sistema é do coração. O coração e o intestino delgado, lembrando, né, lembrando os acoplados, a relação Biauli, interior-exterior, é dessa forma que eu vou abordar, né? A gente vai ver cada um dos 5 órgãos internos, na verdade a gente vai ver 6 estruturas, né? Mas enfim, cada um dos 5 órgãos internos, eu tenho que sempre fazer a correspondência em diagnóstico,
tá? Pegar o órgão e a sua víscera correspondente, ou seja, o bial, né, junto com o li, o exterior, o mais externo com o interior, o órgão e a víscera. É isso que eu estou visualizando em diagnóstico, tá? Então, eh, peguei lá um Jeremy Ross da vida para fechar o diagnóstico, peguei algum, sei lá, um Chong Ho da vida, que o Chong Ho, né? Ele está fazendo o fechamento de padrão baseado no órgão e na sua víscera, tá? Para dinamizar o conteúdo. Então, estou vendo lá o padrão do coração junto com quem? Junto com o intestino delgado. Então, quais são os possíveis padrões de acordo com o órgão e víscera? Infelizmente, tem que começar com depende também, né? Esqueci de mencionar isso. Desculpa voltar mais uma vez. Mas, assim, eh, tem alguns autores que eles falam em comum acordo as principais síndromes. Só que tem um autor ou outro que acaba procedendo de maneira diferente, acaba dando uma, não é que esteja errado, mas ele acaba dando uma outra interpretação ou uma outra forma de abordar uma síndrome do sistema interno, tá? E isso fica evidente no que eu for apresentar para vocês agora, a partir de agora, né? Já deu ali, não tenho tempo aqui, mas antes de entrar especificamente, né? eh, Tem autor que ele traz, por exemplo, assim, síndrome do Qi do coração e síndrome da deficiência de Yang do coração. Mas tem autor que trabalha junto, o Qi e o Yang. Síndrome do Yin do fígado, síndrome do sangue do fígado. Tem autor que traz junto, tá? Então são esses pequenos detalhes assim que, dependendo da abordagem do autor, ele acaba fazendo uma diferenciação, né? Mas na verdade você vai ver que tem algumas situações que são o processo do adoecimento é o mesmo, as características elas são as mesmas, tá? Mas por questão de capricho, às vezes tem autor que gostaria de deixar bem redondinho, como foi o caso do Jeremy Ross, se não me engano, né? Que ele trouxe detalhadamente uma disfunção de Yang, disfunção de Qi e tal. Então, assim, estou respeitando aí a nomenclatura dos principais autores, né? Para trazer, então, deficiência da energia do coração. O que é essa deficiência da energia do coração? Eu tenho que relevar a energia com relação ao funcionamento daquele órgão, a energia em si daquele órgão, a função que ele está desempenhando no meu corpo, tá? Isso é o Qi daquele órgão específico. Yang vai ser o quê? Vai ser a função que aquele órgão desempenha. Qual que é a função que determinado órgão tem no corpo? Opa, tem uma série de funções Yang. E quando a gente for falar em deficiência, por exemplo, alteração do Yin, o que, que é o Yin de cada órgão? É o palpável, né? É aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso sentir, é aquilo que é mais fluido, mais material. Então, quando você for estudar um padrão de deficiência, pega uma folhinha, pega um caderno, desenha aquele limiar, né? Daí, quando você for interpretar deficiência de Qi, deficiência de Yang, você diminui ou aumenta, né, aquela coluninha para já visualizar quais serão as possíveis consequências daquele padrão de desarmonia, né, para ficar mais claro eu interpretar por que, que eu estou vendo um pulso acelerado, uma face vermelhada numa deficiência de Yin, né? Opa, né, como é que ele está se projetando? Fica muito mais fácil da gente estudar dessa maneira, tá? Então, no caso da deficiência do Qi, do coração, a gente tem a questão da idade, né, como sendo um dos fatores ali, deixa eu pegar a canetinha aqui, como sendo a responsável, né? Então tem o processo da senescência, o envelhecimento, levando a uma deficiência de ti do coração. Então, se a energia do coração está ficando enfraquecida, você pode ter algum processo de insuficiência cardíaca, né? Você pode ter características de palpitações. Se a energia do coração está enfraquecida, o pulso pode se apresentar mais debilitado, mais fraco, tá? E lembrando o seguinte, quando a gente fala em coração, eu vou tentar não enrolar tanto, tá? Mas quando a gente fala em coração, você tem que pensar, coração é aquecedor superior, certo? O Zhongqi, né? A circulação do Zhongqi. Então, querendo ou não, o coração ele vai comprometer a função do pulmão, bem como
né, um comprometimento do pulmão vai influenciar diretamente na função do coração, tá? Então tem que ter isso em mente também. Então, eu estou falando de deficiência de ti do coração, pensando na debilidade da energia, do funcionamento ali, da energia em si, né, do coração, mas isso pode comprometer e vai comprometer, né, a energia do pulmão. Por isso que em alguns processos você pode ter, por exemplo, um padrão de alteração da respiração do indivíduo, uma respiração mais dificultosa, mas o paciente ele não apresenta as características do padrão de desarmonia do pulmão. Ele apresenta sim do coração, apresenta um pulso mais acelerado de repente, ou no caso do pulso fraco, né? No coração, uma face avermelhada, uma alteração da fala, um suor que não está relacionado com a propriedade do pulmão, mas sim com a propriedade do coração, tá? Então, assim, tipo, você tem um comprometimento do coração ali, mas que está já gerando alguma alteração no sistema do pulmão, tá? O que mais que a gente tem lá? É, deficiência do yang do coração. Então, na deficiência de yang do coração, eu já peguei ali a minha caneta, meu lápis, sei lá, o papel ali, né? Desenhei o. Deixa eu fazer aqui, né? Fiz aquele limiar do equilíbrio. E se eu tenho uma deficiência de yang do coração, o que que aconteceu? Eu tenho uma coluna do yin do coração e a coluna do Yang. Então, para eu estudar, fica bem fácil pegar essa forma, né? Então, eu desenho o equilíbrio. Eu vi que o Yang do coração foi comprometido, foi debilitado. Então, eu tenho que pensar no quê? Nas características de frio, nas características Yin, correto? Então, deixa eu limpar meu desenho aqui. Então, beleza. O que que aconteceu ali na minha deficiência de Yang do coração? Eu posso apresentar uma opressão torácica, né? Eu posso me apresentar, ter uma sensação de frio interno, eu posso estar mais, digamos assim, friorento, né? Ou relatar que estou com as mãos frias, ou, por exemplo, assim, estou com formigamento na mão, né? Minhas mãos estão formigando, meus pés estão formigando. Opa, se alguma coisa está formigando, não está chegando sangue, não está aquecendo a função yang, ó, percebe, ó, a função yang de movimentar, de aquecer, é que foi comprometida, né? Então tem lá, tipo, tô com, sei lá, sensação de frio nas mãos e os pés estão normal, ó, não está circulando adequadamente. Então, o yang, que não movimentou, é quem foi o padrão de desarmonia ali, tá? É, tem lá deficiência de desculpa, deficiência do sangue do coração. Então, pera lá, ó, o autor está diferenciando deficiência do sangue do coração e deficiência de yin do coração. A deficiência do sangue do coração, tá? Quando a gente fala de deficiência do sangue, eu já tenho que pensar em pelo menos mais dois sistemas. Eu tenho que pensar em baço pâncreas e em fígado. Eu sei que o coração é ele que movimenta o sangue pelo corpo. Mas quem transforma o sangue é o baço pâncreas. Quem dá, digamos assim, o componente nutricional para o sangue é o baço pâncreas, através do que você está alimentando, né? Transformando, transportando para todo o corpo. Então, é essa energia do baço que está influenciando o sangue do coração. Mas tem outro cara também, tem o fígado. Quem controla o volume de sangue circulante no corpo é o fígado. Então, eu estou em uma síndrome do coração, mas, né, aquela história do depende, né? Eu já tenho que ter pelo menos dois órgãos ali, digamos assim, engatilhados para saber que pode ter algum comprometimento. Então, na deficiência do sangue do coração, pode ter alteração do baço, pode ter alteração do fígado. Assim como quando eu for falar do yin, deficiência de yin do coração, eu sei que o yin do coração é nutrido pelo yin do rim. Então, por isso que eu tenho que ter aquelas funções de órgãos e vísceras, né, bem específicas, né, bem estudadas. Então, vamos voltar lá. Na deficiência de sangue do coração, eu posso ter o quê? Alterações do funcionamento ali do sangue, né, como palpitações. Posso ter característica de insônia, uma memória fraca, lembrando eu que a mente Shen, ela reside no coração. Deixa eu pegar a canetinha aqui.
Então, ela a mente cheia, né? Ela se alberga, ela se abriga dentro, né? No interior do sangue, do coração, que a gente resume, né? Mora no coração, tal. E a deficiência de yin do coração. Então, deficiência de yin do coração, eu tenho que ter aquele alimento, né? Deficiência de yin do coração, não sendo nutrido pelo yin do rim. Então, se eu tenho um padrãozinho de calor, eu posso começar a apresentar características de agitação, inquietação, né? Calor, né? Por um padrão de deficiência de yin, gerando as características de calor. Aí. Então, assim, de qualquer forma, se eu tenho uma deficiência do sangue do coração ou uma deficiência de yin do coração, eu sei que a tendência do meu pulso é de estar um pouco mais fino, não tem sangue nutrindo aquele vaso, né? Assim como a própria língua do meu paciente pode ser que se apresente de maneira mais pálida, mais esbranquiçada, tá? Na deficiência desculpa, na hiperatividade do fogo do coração, o que que aconteceu? Essa hiperatividade do fogo do coração, a gente sabe que já é um processo mais crônico, né, mais perigoso, né, por assim dizer, do que um simples calor em coração. Mas de onde que isso vem? Será que veio da alimentação? Será que veio de uma alteração emocional? Não sei, mas eu já sei que já está num extremo, né, do coração. Então, o que que eu tenho aqui? Nessa hiperatividade do yang, né? Hiperatividade do fogo do coração, você pode ser em decorrência de uma alimentação rica em carne vermelha, né? Excesso de bebidas alcoólicas. Alguns autores trazem como até emoções reprimidas, levando ao padrão de hiperatividade, né? Então, assim, se eu tenho uma hiperatividade, né, do fogo do coração, é muito provável que eu tenha ali dentro da pulsologia um pulso cheio, né? Mesmo sendo um padrão lá interno emocional, né, que veio se instalando, tal, me levou a um padrão de calor no coração. Se eu tenho a hiperatividade, né, do fogo do coração, ou seja, alguma coisa que aumentou, precipitou, o pulso ele vai se superficializar também. Então eu posso ter um pulso cheio, né, um pulso forte, me dando um padrão de que passou um equilíbrio, ele pode se exteriorizar também, tá? Gosto amargo na boca também, né? Seria uma das características. Umidade e calor agitando o coração. Já sei que a umidade, calor, ela tende a gerar a mucosidade, né? Então, é a receita, né? Umidade mais calor. Dependendo do autor, ou ele vai chamar de flegma, né? Fleuma ou mucosidade. De qualquer forma, é a mucosidade gitando, né? E falou em muco, mucorenta, lembrando lá da brincadeira, né? Mas nessa situação da umidade, né, em calor, também pode ser em decorrência lá de emoções reprimidas, mas o paciente ele apresenta já alterações mais relacionadas ao cognitivo, né, como uma histeria, uma psicose, alguma alteração mental. O paciente ele está fora da casinha, né? Então ele pode se tornar mais histérico, mais agitado com relação à sua forma de agir, né? Nós temos lá, opa, a obstrução do sangue do coração. Então, se está obstruído, pode ser que tenha sido em virtude de um ataque de frio, né? Ou esgotamento, ou seja, alguma coisa está comprometendo ali a circulação do sangue do coração, né? Então, a gente sabe que o frio ele tende a diminuir o movimento, ele tende a consumir, então pode ser um dos motivos, né? Daí, assim, em relação aos padrões do coração, que a gente encerra nessa parte da obstrução, né? É, aqui eu já abordo intestino delgado.
Os padrões diretamente relacionados ao intestino delgado são calor cheio no intestino delgado, obstrução no intestino delgado e o intestino delgado deficiente e frio. É dessa forma que os autores abordam os padrões de desarmonia. Mas assim, o que que isso significa, né? Aí vai depender do quê? Basicamente da alimentação do indivíduo e se ele não foi exposto a alguma energia do ambiente externo. Então, por exemplo, quando o autor ele fala assim, eh, frio no intestino delgado, tá? Então, será que isso não está relacionado com a forma como ele se alimenta, o fator dietético dele, de excesso de alimentos frios, excesso de alimentos crus, por exemplo? Entende? Então, isso é o que pode gerar aquele padrãozinho de frio interno no intestino, seja no intestino delgado, seja no intestino grosso, mas abordando cada um deles. E um calor cheio em intestino delgado, a mesma coisa. Será que esse indivíduo ele não tem um excesso de alimentação mais picante, né? Um excesso de alimentação mais com condimentos ali, com conservantes, com corantes, que leva a esse padrão, tá? E a outra questão é a exposição. Exposição a um fator patogênico exógeno, né? Então, se eu, por exemplo, se eu pego friagem e começo a sentir cólicas, opa, então eu sei que um frio exógeno, né, um vento frio exógeno foi o fator que me levou àquela dor, por exemplo, vamos supor, né, que na minha palpação piorou, me provando então que é um fator exógeno e devo interpretar outras sintomatologias. E o mesmo acontece com um vento-calor, né? Tipo, ele pode se interiorizar levando a sinais de calor, tá? Então, olha lá, calor cheio no intestino delgado, né? Obstrução, ó, obstrução no intestino delgado, a gente está falando do seguinte, a gente está falando de uma pessoa que pode estar constipada, né? Ela está congestionada, né? E pode também ter sido em virtude de uma alimentação, preferencialmente ou quase exclusivamente, né? Por alimentos frios que tenham diminuído a motilidade intestinal. Tá? Então, a pessoa ela, se tornou, ela apresenta, né, obstipação, ela apresenta a constipação, então eu preciso aquecer, preciso movimentar esse intestino. Tá? Então, daí já até a gente já começa a pensar em recrutar ponto MO, né, ponto alarme, pegar um estômago 25 ali, o ponto MO do intestino. Aliás, vai ser 4, na verdade, intestino delgado, né, estômago 25 do intestino grosso. E o intestino delgado deficiente e frio, né? Exatamente a mesma coisa, que pode ser por excesso de alimentos frios, né? Pode ser ali, de repente, uma verminose, alguma coisa, né? Mas o paciente ele vai referir o quê? Dor abdominal, vai apresentar dor na obstrução, vai apresentar dor no calor cheio, né? Então, assim, uma das características está sendo o quê? A dor, tá? E como é que você vai diferenciar? A diferenciação está onde? Está na língua, uma língua mais avermelhada, uma língua mais esbranquiçada, ou na pulsologia também, né? O pulso. Ah, o meu pulso está mais acelerado, padrão de calor. Estou fazendo o diagnóstico lá. Estou vendo que eu tenho características de calor no paciente, então, se foi um vento, né? Um vento calor, né? Um vento exógeno que invadiu, tá? Então, assim, dessa forma que a gente vai trabalhando as demais síndromes, vou tentar resumir, né, um pouco mais, mas é assim que a gente vai interpretar essas síndromes externas, tá? Quer dizer, essas síndromes dos sistemas internos, desculpe, né? Pulmão e intestino grosso. Quais são os padrões do pulmão e do intestino grosso? Eu tenho deficiência da energia do pulmão, rapidinho, né? Reforcei lá então, mais uma vez, falei da deficiência da energia, eu tenho que pensar no processo do envelhecimento, do consumo da minha essência de Ying, né? E já tenho que pensar em pulmão, mas já visualizando Zong, né? O nosso, digamos assim, nosso Qi torácico, ou Shang Jiao, se for considerar Shang, Zong, Xia, Jiao, né? Mas, de qualquer forma, aquecedor superior, vou tentar falar menos. Tá? Mas assim, a gente está em cima desse padrãozinho aí da energia Qi do pulmão. E quais são as características? Se eu estou falando da energia do pulmão,
né, e tem essa questão da idade em mente, eu sei que a pessoa pode estar com fraqueza constitucional, pode ser uma pessoa, um sedentário, deixa eu pegar a caneta aqui para contornar, né? Pode ser uma pessoa mais sedentária, o que pode influenciar também a energia do pulmão, a questão do posicionamento do indivíduo, alteração da própria, do próprio biotipo do indivíduo que leva à respiração. Como assim? Pega um paciente que tem uma escoliose, né, mas não é uma escoliose funcional, não é aquela que a pessoa consegue se ajeitar, uma escoliose estrutural. Então, uma pessoa que já tem um processo de calcificação e já tem uma alteração postural ali que comprometa a função respiratória dela, percebe? Aí você tem o quê? Um padrão de deficiência de Ti, da energia Ti, né? Do pulmão, tá? Então, pode ser uma pessoa que ela vá fazer alguma atividade, já refira a falta de ar, né? Já sinta uma dificuldade respiratória, né? Uma dispneia, né? Enfim, ou você pode ter o quê? O padrão emocional do pulmão, pensando, né, na tristeza lá como padrão diretamente relacionado, tá? Deficiência de IN do pulmão. Opa. Então, novamente, deficiência de IN do pulmão. Peguei lá, né, minha caneta, desenhei lá o limiar do equilíbrio e visualizei o quê? Ó, é dessa forma que eu tenho que proceder. Hã? Eu tive uma deficiência de IN do pulmão. Pensando então que a pessoa vai apresentar o quê? Características de calor. Então, se eu estou falando em uma deficiência de IN do pulmão, eu tenho que pensar que de repente pode ser uma tristeza, um padrão emocional que esteja consumindo, debilitando ali o paciente, né? Pode ser uma pessoa, ó, estrutural, uma pessoa que fale demais, pensando que o pulmão é o órgão que está mais em contato com o ambiente externo, né, mas se esteriliza. Deficiência de íon do pulmão digamos assim, a síndrome do professor, né, que tá falando bastante, está usando bastante a garganta, está usando bastante ali a estrutura, né, que se exterioriza ali do pulmão. Pode ser o quê? O que pode levar também a prejudicar a estrutura pulmonar? Tabagismo, sei lá, pega uma pessoa que é fumante, né? Ela está levando um calor para dentro, o calor interno ele vai fazendo o quê? Ele vai consumindo o IN, a estrutura do pulmão, correto? Então, é mais uma possibilidade ali, né? Que me leva à deficiência de IN do pulmão. Mas é um paciente que de repente pode apresentar uma tuberculose, né? Pode se apresentar com rouquidão, até afonia, né? Por uma deficiência de IN do pulmão, tá? O próximo, pulmão lesado pelo frio perverso exógeno. Então eu tenho o quê? Eu tenho um padrão externo, eu tenho alguma coisa que veio do ambiente externo e veio, digamos assim, tentar se interiorizar. Então, naquela curvatura, que eu vou desenhar para vocês, né, eu vou ter uma característica de excesso, uma característica de alguma coisa que concentrou, que acumulou. Então, quando a gente fala que ó, o pulmão ele foi lesado pelo frio perverso exógeno, né, então eu tenho uma fraqueza, eu posso apresentar a fraqueza do Ti, né, uma deficiência do Ti, em virtude lá, por exemplo, pensa num ar-condicionado, né? Eu tenho um meu ambiente de trabalho, um local de trabalho, eu sento embaixo de um ar-condicionado. Ó, é o que basta. Estou sendo agredido ali por um frio exógeno, correto? O que que eu vou apresentar? Assim, falou em pulmão, basicamente você vai apresentar as características de um resfriado. Eu vou apresentar uma coriza, vou apresentar uma dor de cabeça, né? Vou apresentar, de repente, ali uma febre, posso apresentar suor, né? Assim, claro que as características todas vão depender. Mas, se eu estou falando, por exemplo, de uma invasão de um vento frio exógeno, muito provavelmente eu tenho uma secreção mais fluida, mais aquosa, né? Se eu for agredido por um vento calor exógeno, opa, então eu vou ter o quê? Uma maior concentração de muco, né? De secreção. Então lá, pulmão lesado, né? Pelo frio perverso, acúmulo de calor,
no pulmão. Ó, como o autor ele trabalha com a gente, ó. Então, assim, esse acúmulo de calor, eu sei que ele pode ser tanto interno quanto externo, tá? Pode ser por conta do tabagismo, né, levando aquele calor para o pulmão. Então, assim, a língua do indivíduo, ela vai ficar uma língua mais avermelhada, né? Se eu tiver saburra, muito provavelmente vai ser uma saburra mais amarelada. Se for o fator patogênico exógeno, provavelmente eu tenho uma saburra espessa, amarelada, tá? Então, é claro que vai ser proporcional ao quanto que eu estou desequilibrado, ao quanto que eu fui prejudicado por essa energia perniciosa, né? Vai ser proporcionalmente, né? Digamos. E que mais? Acho que basicamente é isso. É, pulmão lesado pela secura, né? Então, assim, seja por conta do tempo, né? Estamos no outono. Opa, outono, estação da secura, tende a prejudicar o pulmão. Eu sei que o pulmão, ele detesta a secura, né? Ele detesta a secura, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ele gosta do quê? Ele gosta de umidade, tá? Quando a gente fala até de fator patogênico, a gente fala assim, olha, quem tende a prejudicar o pulmão é a secura. Em segundo lugar, é o frio. Tá? É diferente do rim, né? O rim, quem que prejudica? É o frio, mas tem a secura também que pode comprometer, né? Então, o pulmão é secura e o frio, tá? Mas a secura, né, pensando lá na estação também, né, do outono, como sendo a principal estação onde tem comprometimento do pulmão. Que mais? Então, assim, nessa secura, cadê a secura? Aqui, lesado pela secura. Então, eu posso ter aí uns processos inflamatórios, né? Eu posso ter ali, de repente, uma faringite, uma laringite, uma bronquite. Então, tudo sendo uma consequência dessa secura exógena, ou seja, algum fator patogênico externo lá que me levou a uma alteração ali, um comprometimento do sistema interno, né? Pulmão obstruído pela umidade, mucosidade. Qual que é a característica ali da umidade? É o peso e da mucosidade, assim, é, no pulso especificamente, quando você vê um padrão de mucosidade, o pulso ele foge. Você faz a palpação do pulso, é como se ele desviasse o teu dedo na palpação. Então, esse pulso que fica se deslocando, digamos, fica fugindo, é um indicativo ali da mucosidade. Então, o nome do pulso que a gente chama, ele fica deslizando de um lado para o outro, né? Então, pulso deslizante. Eu posso ter um paciente que apresenta uma saburra grossa e gordurosa, uma tosse mais produtiva, né? Então, opa, muco, né? Estou tossindo, tenho uma tosse produtiva. Então, eu estou com uma expectoração, né? De repente, ele tem que mudar minha dieta, reduzir ali um pouco de laticínios, né? Então, aqui eu fechei basicamente os padrões relacionados ao pulmão, fator interno, fator externo, frio, calor ou energia do pulmão, tá? Então, pulmão, ele é acoplado de quem? Pulmão, ele é acoplado do intestino grosso. Falou em síndrome do sistema interno, você vai estudar dessa forma. Pegou pulmão e agora intestino grosso, né? Como consequência lá. Quais são os padrões do intestino grosso? Basicamente, tem que voltar lá nas funções do intestino grosso, né? Digamos assim, qual que é a função que ele desempenha dentro da fisiologia humana mesmo, para a gente falar sobre essas características de padrões aqui. Umidade e calor no intestino grosso, perda de líquidos no intestino grosso, frio no intestino grosso. Então, assim, basicamente, eu vou ter esses três padrõezinhos aqui, né? Então, umidade, calor, mesmo que não esteja escrito, falando em umidade, calor, né, já soma e já pensa em mucosidade, que é o processo evolutivo da patologia. Então, aqui eu posso ter uma alimentação que esteja levando ali um padrão de umidade e calor, uma alimentação vencida, né? Uma intolerância, por exemplo, alimentar, né? Esses dias um aluno perguntou lá, tô com um pacientinho que tem intolerância à lactose, intolerância sei lá, o que que acontece? Você tem uma debilidade de ti do baço, óbvio, né? Que não consegue transformar aquilo da maneira correta, mas
esse elemento que leva ao padrão, eh, essa, eh, essa, digamos, intolerância que a pessoa tem, leva o quê? Um padrão de umidade, de calor aos intestinos, tá? Então, tipo, tô com, jeca, né, tô com uma gastroenterite e tal, levando a diarreias e etcétera. Ó, padrão de, eu tenho umidade mais calor instalada ali no intestino do indivíduo. Então, eu estou interpretando uma síndrome ali dentro da medicina chinesa. Então, essa é a umidade, calor no intestino grosso. Então, eu tenho lá, eh, posso apresentar febre em virtude disso, né? Posso apresentar, de repente, uma boca seca, episódios de diarreia, restos de alimento não digeridos, né? Então, são características ali mais diretamente relacionadas ao intestino grosso. Perda de líquidos orgânicos no intestino grosso. Então, assim, se eu estou perdendo líquido, se alguma coisa está consumindo líquido internamente, padrão de secura, né? Se tem um pacientinho ali que está constipado ou, né, quando a gente brinca, né, ele está enfesado, tá? Então, ele pode apresentar fezes mais ressecadas, dificuldade de evacuação, tá? Então, eu posso ter ali presença de fecalomas, né? Posso apresentar ali, de repente, alteração do hálito do indivíduo, né? E, por último, frio no intestino grosso. Então, frio no intestino grosso pode ser o quê? Novamente, alimentação. Alimentação frias ou a exposição à friagem, como eu citei, né? Assim como tinha estado lá em intestino delgado, mas aqui pode ser também alguma verminose, levando à situação de frio no intestino grosso, né? Mas de qualquer maneira, sim, o meu paciente, se ele tem frio em intestino grosso, uma das principais características é o quê? É fezes moles, né? Então, na minha anamnese ali com o paciente, ele vai relatar, olha, eu ando com muita diarreia, né, por exemplo. Então, opa, é uma característica frio, né, no intestino grosso ali do meu paciente, tá? Então, vamos adiante. Então, dando continuidade aos padrões de desarmonia, os padrões vinculados a estômago e baço pâncreas, né? Eu tenho que vincular, tenho que pensar, em um primeiro momento aqui, que esses padrões estão relacionados ao quê? Estão diretamente relacionados ao fator alimentação, né? Então, alimentação desregrada, excesso de condimentos, excesso de bebidas alcoólicas, e a própria propriedade da alimentação, alimentos mais frios, alimentos mais quentes, né? E, obviamente, a principal característica do baço-pâncreas, que é, em relação ao pensamento, chamado de Yi, né? Na medicina chinesa, então você tem, digamos, eh, essas alterações emocionais, esse excesso de preocupação, esse excesso de pensamentos, né, como os fatores ali prejudicando as funções do baço, tá? Então, volto a lembrar lá das funções específicas, né, do baço-pâncreas, e daí o que que a gente tem como síndrome desse sistema interno. Em primeiro lugar, tem ali a deficiência da energia, né, ou seja, do Qi do baço pâncreas. Então, assim, a gente já começa exatamente nesse ponto. Se eu estou falando da energia Qi do baço, eu estou pensando em uma alimentação desregrada, estou pensando em cansaço, estou pensando em esgotamento, né, que tende a prejudicar o Qi do baço. Ou, por exemplo, sim, excesso de pensamentos, tá? Prejudicando, então, o Qi do baço pâncreas. Então, se ele não está transformando adequadamente, uma das possíveis características que o paciente pode apresentar é, é, fezes soltas, né? Ele não consegue, digamos assim, transformar adequadamente, tá? O segundo padrão ali, né? Deficiência de Yang do baço. Então, se eu estou falando de uma deficiência de Yang do baço, vou pegar o meu papel, minha caneta lá, né? Daí fiz o esquema lá do limiar do equilíbrio, né, projetei ali a minha coluna Yin e projetei minha coluna Yang. Então, o que está acontecendo? A característica que o meu paciente vai apresentar aqui são características Yin, são características de frio, certo? Por quê? Por uma deficiência de Yang. Então, se você está falando de um padrão de deficiência do Yang
levando aos sinais de frio, de yin, e eu estou me referindo ao baço, o que que você vai ter? Você pode ter aquele paciente que ele apresenta edema em todo o corpo, né? Fazendo só aquela correspondência rápida, né? Quando a gente fala de pulmão, pulmão é predominantemente membro superior e face. Rim é predominantemente membro inferior. E baço pâncreas é de todo o corpo, né? Então, estou fazendo a palpação do meu paciente, ele pode ser um paciente que está inchadinho, né? E demasiado porque ele está retendo líquido no interstício, tá? Retendo líquido, eh, nos espaços entre as células, né? Então, é um paciente que também, se ele tem acúmulo de frio, ele pode apresentar diarreia, né? Urina, mas esbranquiçada em maior quantidade, né? Ou seja, são características realmente de padrões de frio, né? Fiz tomada do pulso, então, no local específico de baço, a tendência do pulso, né, de uma maneira geral, é que seja um pulso mais lento, né? Pela predominância do Yin em relação ao Yang, ok? Então, na sequência lá a gente tem um padrãozinho de exaustão da energia Qi do baço. Então, ó, veja que esse padrão aqui, na verdade, vai ser uma consequência da deficiência da energia Qi do baço, né? Então, se você está falando da exaustão, ou como os autores trazem, o afundamento da energia Qi do pulmão, desculpa, do baço, né, o que que acontece? Eu sei que são características mais crônicas, mais graves, né, relacionadas ao baço ali, um paciente que ele tem um excesso de atividade física, um excesso de permanência em pé, por exemplo, né, que tende a prejudicar a musculatura, né, consequentemente o baço pâncreas. Mas se você já tem a exaustão do Qi, né, se você já tem um afundamento de energia do baço, e eu já sei as funções dele em relação a manter os órgãos em seus devidos lugares, o paciente ele pode apresentar o quê? Ptose, né, a queda de alguma estrutura. Então, pode, de repente, apresentar ali uma ptose uterina, uma ptose de bexiga, né, ou seja, algum órgão ali que acaba caindo, acaba cedendo, tá? Então, continuando lá. Então, dando continuidade ali ao padrão do baço, a gente tem também daí a disfunção do baço pâncreas em controlar o sangue, né? Então, alguns autores trazem essa função específica como um padrão de desarmonia do baço, né? Então, o que que acontece lá? É, você tem lá, seja por uma questão da alimentação, ou uma preocupação, ou, por exemplo, assim, doenças graves, que comprometem essa função específica do baço na regência, de manter o sangue no interior do vaso sanguíneo. O paciente ele pode apresentar sangramento, por exemplo, através da urina, né? Pode apresentar ali a hematúria, menorreia, né? Então, tipo, o paciente ele pode ter esses sangramentos, né? Essa hemorragia como uma consequência, como um padrão específico da regência do baço em relação aos vasos sanguíneos. Outro padrão daí, o baço pâncreas agredido pela umidade e frio. Ó, tanto umidade e frio quanto umidade e calor, né, eu sei que ele está somando ali dentro daquela curva, né, daquele limiar ali do equilíbrio yin e yang, tá? Então, quando a gente fala ali um excesso, né, de umidade e frio, né, o baço pâncreas agredido pela umidade e frio, o que que acontece então? Seja por um excesso de laticínios ou por uma exposição excessiva ali em relação ao clima, se está somando, o que que a pessoa tende a sentir? Tende a sentir aquela sensação de peso, né? Em um primeiro momento, vinculado à questão da umidade, né? Mas quando está vinculado ao frio, e eu pensando que o frio ele constringe a energia, né? A pessoa, muito provavelmente, ela pode apresentar dor ou aquela sensação de dor em distensão na região de abdômen, né? Então, essa seria uma característica bem específica ali do padrão de umidade frio, vinculando as características de peso, de retração, né? Agredindo a função do baço pâncreas, ok? Então, até um dos sinais que a pessoa pode apresentar, além da questão da opressão do abdômen, é a própria sensação de peso
peso na cabeça, por exemplo, né? Então, eu estou com peso. Eu sei que se deve à umidade sendo retida ali, tá? Umidade de calor em baço pâncreas e estômago. Então, aqui a gente já está abordando a função conjunta, né? Tanto do baço quanto do estômago, mas estamos olhando ali para o baço, né? E a umidade, calor, mesma coisa. A gente tem ali um fator alimentação, uma alimentação muito gordurosa ou excesso de laticínios, né? Ou o próprio fator climático, uma umidade e um calor ali vinculados, agredindo, né, a função baço-pâncreas. Então, eh, como é que ele pode se projetar, tá? Se tem a umidade, novamente, né, quando se fala em umidade, a primeira característica, o primeiro sinal é realmente o peso, né? E calor vinculado com função do baço pâncreas, você pode ter o quê? Erupções, por exemplo, pode ter características de coceira, de prurido, né? No caso, eh, na língua, alteração do gosto dos lábios, erupções nos lábios, né? Então, essas aí são os sinais mais característicos ali do padrão do baço, né? Então, a língua muito provavelmente ali esteja vermelha, né? Eh, Enfim, síndrome de frio no estômago. Quando a gente fala, então, síndrome de frio no estômago, né, seja ele pode ser tanto por um fator de alimentação predominantemente fria ou pela agressão exógena do frio no estômago, tá? O que que acontece? Você tem uma característica mais específica ali de uma dor empontada, né, uma dor aguda, dor súbita, né? Então pode se projetar ali como uma gastrite, né? Pode apresentar náuseas, vômitos e além, obviamente, da sensação de frio. Então, até fazendo aquele diferencial, né? Quando se trata de um frio exógeno, a pessoa ela tem aversão, né, ao fator desencadeante. Então, tipo, aversão ao frio, né? Então, isso aí seria um diferencialzinho ali para saber se é um interno ou se é um externo. E a síndrome de fogo, calor no estômago. Aqui a gente tem as ites, né? Você tem ali, seja por uma questão da alimentação ali quente, alimentação picante, alimentação muito rica em molhos, né? Então, projetando calor no estômago, ou sei lá, carne vermelha. Então, assim, os sinais que você vai apresentar vai ser literalmente ali de uma gastrite, de uma queimação, né? Então, pode projetar, por exemplo, a regurgitação, eructações, né? Então, ou seja, manifestações de calor na função específica ali do estômago, né? Estagnação de alimentos no estômago. Bom, se está estagnando, né? eh, tem alguma coisa que está parando na região do estômago. Seja pelo fato de comer excessivamente, comer de maneira muito rápida, ou até como a gente fala, né, o fato de se estar fazendo uma alimentação, mas se preocupando com alguma coisa, né, então tende a prejudicar a função baço e estômago. Então, assim, o que que pode acontecer? Se alguma coisa está parada no estômago, se alguma coisa não está circulando ali, obviamente ela vai gerar dor, né? Então começa a apresentar, por exemplo, assim, a sensação de distensão daquela região, né? Antes de começar a manifestar o calor, né? A queimação. Então você tem, digamos assim, esse incômodo, essa distensão em região de epigastro, né? Então, eh, levando ali, me sinalizando, né? Que estacionou, estagnou, né? Estagnação de alimentos no estômago, insuficiência de IN no estômago. Então, se você tem uma situação de uma deficiência de IN do estômago, mesma coisa, ó, um padrão interno, especificamente no padrão do estômago, tá? Eu tenho características do que? De calor, né? Eu tenho características aqui de calor, mas por uma deficiência de IN. Então aqui eu tenho doenças febris, eu tenho a característica do comer tarde da noite,
né? Aquela alimentação desregrada que você deixa para fazer a principal refeição do dia no período da noite, tá? Você está levando um padrão de deficiência de yin. Então, ou mesmo nervosismo, né? Eh, então você tem aqui dores epigástricas, né? Tem uma gastralgia ali, e daí, obviamente, na língua também vai estar projetando, né? Posso ter uma língua, por exemplo, com a língua com ausência de saburra, que é o mais puro padrão de calor ali no estômago, né? Nessa sistemática de padrão de deficiência de Yin, ok? Então, dando sequência lá, é, síndrome do fígado e da vesícula biliar. Então, mais uma vez, tá? No fígado aqui, a gente tem muitos padrões associados às emoções que regem, né, que estão ali associadas ao fígado. Então, eu sei que tem lá padrões de raiva, irritabilidade, a ira, fúria, né, mágoas, ressentimentos, né, já entrando naquele diferencial lá do pulmão, né, mas situações não resolvidas, às vezes assim, tipo, eu tinha um objetivo e não alcancei esse objetivo, fiquei com aquilo preso, né? Não obtive. Então, assim, pode ser um ressentimento, pode ser, por exemplo, assim, uma frustração, entende? Que está ali prejudicando o padrão do fígado. Então, não entrando no critério específico ali do RUM, né, da alma etérea, mas sabendo do padrão comportamental ali do fígado, então esses aí serão os principais fatores que vão me levar às síndromes do fígado. Então, como é que os autores majoritariamente eles separam, né? Estagnação da energia do fígado. Então, eu sei que o fígado ele tem o livre fluxo de ti para toda a região do corpo, né? Mas pode ser então o quê? Uma consequência. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eh, Pode ser em consequência a uma frustração, a um ressentimento, né? Uma raiva reprimida, ou como os autores trazem, neuroses, né? Então, assim, isso daqui pode acarretar no quê? Em alterações menstruais, pode gerar, por exemplo, assim, o bócio, o próprio bócio, né? Ele pode ser interpretado como essa estagnação do tio do fígado, tá? Então, ascensão do fogo do fígado. Esse daqui é o principal padrão do fígado. Esse daqui é o mais conhecido dele, né? Quando se fala em ascensão do fogo do fígado, você já está falando de um padrão de calor do fígado que não foi controlado, não foi refreado e ele expandiu, acendeu, né? Ou seja, ele impulsionou. Então, você tem lá quadros de fúria, de irritabilidade, de estresse, né? Que acaba levando essa agitação, esse fogo do fígado. Então, você pode ter uns pacientinhos lá, os hipertensos podem entrar nesse padrãozinho, né? Mas, voltando aquelas funções de abre-se nos olhos, né? Manifesta-se nas unhas e tal. Se eu estou falando de padrão de fogo do fígado, muito provavelmente o paciente vai apresentar olhos avermelhados ou pode ter, de repente, coceira nos olhos, tem aquela dor de cabeça, né? Que se projeta, pode se projetar lá em ápice, pode apresentar o gosto mais amargo na boca, né? Insuficiência do sangue do fígado. Então, para eu ver esse quadro aqui, a diferença ali do anterior, né? É, na ascensão do fogo do fígado, aqui o que que a gente tinha? Se tinha um padrão de plenitude, né, do Yang em relação ao Yin, é um excesso. Na insuficiência do sangue do fígado, você também tem um padrão de calor, mas você tem o quê? Um padrão de calor vazio, né? Então, a diferença aqui está, ó, nessa deficiência em relação àquele excesso. Então, assim, já tem a questão de diferencial do pulso. Enquanto no primeiro quadro você tinha um pulso cheio, acelerado, você tem no segundo caso aqui um pulso que também é acelerado, mas é um pulso fraco, ok? Então, essas seriam as primeiras diferenciações,
né. Então, deficiência do sangue, do fígado, o que que você tem lá? Pode ser por conta de uma dieta, baixa em proteínas, né, pode ser, diminuição dos nutrientes ali, eh eh, da alimentação, né, do fator alimentação. Só que você também pode ter ali associado 2 determinados, órgãos, né. Se você está falando de deficiência de sangue do fígado, eu já tinha visto lá anteriormente, lá no padrãozinho do coração, né, que o baço poderia estar comprometido, porque eu sei que é o baço quem transforma. E nesse padrão de deficiência de yin, deficiência do sangue do fígado, você pode ter associado também um padrão de deficiência de yin do rim, ou seja, do substrato material, né, do que é fluido, que está compondo o sangue do fígado, tá. Então nesse padrão aqui da deficiência de yin do fígado, é onde você poderia encontrar, por exemplo, eh unhas que se quebram facilmente, né, você vai ter um pulso lá mais fino, né, que não está sendo tomado lá pelo sangue, né, pode apresentar daí uma visão turva, uma deficiência, ó, opa, enquanto você tinha um olho mais avermelhado ou com coceira e um excesso do yang do fígado, quando se trata da deficiência de sangue do fígado, você pode ter a deficiência visual, você pode ter, digamos, problemas de visão. Mesmo sabendo que, né, nas síndromes do rim você pode ter associado tal, mas assim, então já tem mais uma diferenciação aí, né, você tem uma deficiência da projeção para os olhos do fígado, mas problemas visuais, né, digamos assim, por uma deficiência da nutrição do sangue do fígado. Bem, hiperatividade do yang do fígado, né, nada mais é do que o calor ali, excessivo do fígado, também em virtude de raivas e frustrações. Hiperatividade, falou em hiperatividade, yang do fígado, você pode aqui julgar, a função metabólica do indivíduo, né, como por exemplo um hipertireoidismo, né. Então a pessoa pode apresentar a dor de cabeça, pode apresentar tontura, insônia, eh, e aqui é onde tem o indivíduo autoritário também, né. O autoritarismo ele vem uma das interpretações é na hiperatividade de yang do fígado, ok. Então vento interno do fígado. Nesse padrãozinho aqui, é onde você tem, digamos, o hemiplégico, o hemiparético, né, que na medicina chinesa ele é visto como o golpe de vento, né, ele é a chamada apoplexia, né. Então é onde o paciente ele tem um padrão de calor, do calor gera agitação, né, sensação do yang, o fogo, né, do fígado, e esse fogo não controlado ele começa a gerar o golpe de vento interno. Então aí você teve o paciente, né, que teve o o golpe de vento, né, ou o vento interno do fígado. Então, tudo que está relacionado com o padrãozinho de hemiparético vai entrar nesse padrão. Você teve um paciente que ele teve o desmaio, teve a síncope, apresenta, contrações musculares, apresenta a marcha ceifante, apresenta, uma própria oscilação da pálpebra já é visto como se fosse um ataque de vento interno, né, um vento um vento interior, um vento interno. Que mais? Então, nesse vento interno que também entra, qualquer convulsão, né, um desmaio ali onde a pessoa perde a consciência, meningites, eclâmpsia, tá. Então tremor também, né. Qualquer, movimento irregular vai estar associado também com esse padrão de vento interno, tipo, estou com movimentos irregulares, né, isso é visto como vento ocupando um espaço que não era dele, né, onde deveria estar circulando ali um sangue, nutrindo devidamente os tendões. Daí nós temos um padrão de, frio retido no canal de energia do fígado, então, lembrando a energia do frio é de retração. Se você está falando ali do canal do fígado, né, você vai ter ali um pulso, profundo e lento,
né? Então, indicando que é alguma coisa interna que está tornando mais devagar. Aqui você tem a característica da dor de cabeça apical, né? É, então, tem aquela dor de cabeça de ápice, que é a cefaleia Juein, né? Então, a pessoa pode ter a sensação de frio nas extremidades e dor em gônadas, né? Então, gonalgia, né? Ou seja, a pessoa no trajeto do fígado ali tem a obstrução, tem a oclusão, então ela refere ali um quadro doloroso. Tá? Umidade e calor no fígado e na vesícula biliar. Então, umidade e calor externos, né? Que estão tentando interiorizar ali. Ou em virtude de alimentos gordurosos, mas aqui nesse padrão de umidade e calor é onde a gente encontra a icterícia, né? Então, eu estou com os olhos avermelhados, né? Estou com a esclera, no caso, né? Amarelada, né? Esse padrãozinho de umidade e calor em cima de fígado e vesícula biliar, tá? E daí o último padrãozinho aqui estagnação da energia do canal da energia da vesícula biliar, que se converte em mucosidade. Então, assim, na verdade, você tem uma estagnação, uma deficiência de Ti da vesícula biliar aqui, né? Que voltando à função energética da vesícula biliar, pode ser em virtude do padrão emocional. A pessoa que, digamos assim, tem algum trauma que comprometa ela a se, a se relacionar, né, com outras pessoas, digamos assim, uma pessoa mais intrínseca, uma pessoa mais tímida, que não consegue se exteriorizar, né? Então aí você tem os padrões da vesícula biliar, dos aspectos emocionais da vesícula biliar, lembrando da questão da iniciativa, da tomada de decisão, né? Então assim, e obviamente, né, falando de estagnação dessa energia aqui, convertendo em mucosidade, né, é, onde você, aí, onde você pode apresentar a obstrução de orifícios, né? A obstrução, por exemplo, da audição, da visão, levando à sensação de tontura, né? De mal-estar, de enjoos, né? Então, esse seria o complexo sindrômico aí do fígado e vesícula biliar. E por último, né, para a gente fechar daí, esses síndromes dos sistemas internos, nós temos síndrome do rim e da bexiga, né? Então, assim, embora tenha uma menor quantidade ali de padrões, né, de desarmonia, em rim, eu sempre falo isso em aulas, né? A medicina chinesa ela diz que, digamos assim, o coração, né, é o mais importante órgão da medicina chinesa. Mas em vários aspectos, no que diz respeito à fisiologia da medicina chinesa, quem é o mais importante ali é o rim, né? Então, antes de falar sobre função do rim, você tem que pensar assim, que o endorrim é a fonte de tudo que é material do nosso corpo, literalmente todo substrato que compõe, que nutre o nosso corpo, que está umedecendo os tecidos, que está sendo utilizado para transformar em alguma coisa, que está umedecendo. E o aspecto yang do rim é literalmente toda a atuação energética do corpo, né? Então, por exemplo, se o yang do coração está movimentando o sangue, é o yang do rim que impossibilita essa função do yang do coração, né? Se a bexiga está desenvolvendo sua função ali de retenção da urina, é o yang do rim que está possibilitando essa função. E com todos os órgãos, com todas as estruturas, isso acontece. Então, assim, os padrões do rim e da bexiga, embora eles sejam menores, né, com menos características, mas eles são, assim, de gigante importância, né? Então, só para a gente fechar aí, ó, deficiência de Yang dos rins, tá? Então, nesse padrão da deficiência de Yang dos rins, a gente tem lá, por exemplo, os aspectos relacionados à deficiência constitucional do indivíduo, tá? Você tem lá, por exemplo, assim, eh, doenças crônicas que vão esgotando o indivíduo, ou excesso de atividades físicas, excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, excesso de
sei lá, de práticas desportivas, né? O que vai consumindo a pessoa, que vai levando a essa debilidade de Yang dos rins, né? Então, e quando a gente fala de deficiência de Yang especificamente do rim, você tem que pensar na questão da libido do indivíduo também, né? Então, infertilidade em sexo feminino ou, no caso do sexo masculino, na impotência no sexo masculino, né? Então, são duas características, assim, da deficiência da polaridade Yang dos rins. É só mais uma observação também, né? Quando a gente fala de rim, obrigatoriamente a deficiência de um leva à deficiência do outro, né? Então, como eu já citei lá na parte de órgãos e vísceras, lá nas funções, o yin e o yang dos rins, eles estão muito relacionados, né? Você tem que pensar sempre naquele pavio e a chama, né? Quanto menor estiver o pavio, menor vai ser a chama. O pavio é yin, a chama é yang. Então, essa é a mesma correspondência em relação ao yin e ao yang dos rins, né? Quanto maior tiver prejudicado a função yang do rim, o yin também estará prejudicado e vice-versa. Quanto mais o yin do rim também estiver prejudicado, o yang vai ser de alguma forma debilitado ali ou consumido, ok? Então, voltando lá para o padrãozinho, né? A gente tem a deficiência de Yin dos rins, que nem mencionei. Deficiência de Yin dos rins é literalmente tudo, né? Aqui você também tem essa questão de um excesso de atividade física, excesso de atividade sexual. Você tem, por exemplo, ali a questão da pessoa que ela dorme pouco, né? Não consegue restabelecer ali a sua energia. A pessoa ela vai apresentar sabendo, né, que a essência de Yin dos rins é quem rege os ossos, você vai apresentar os quadros de dor na região lombar, dor nas articulações dos joelhos, dor nos ossos, né? Eh, já sabendo eu que o Yin do rim é quem nutre o cérebro, né, o cérebro anal, que é o mar das medulas, tal. Então a pessoa pode apresentar a tontura, que é o diferencial da tontura do fígado, a tontura do rim é por uma deficiência, né, digamos, não está umedecendo, não está compondo ali o mar da medula, né? A pessoa pode apresentar também a questão da sudorese, né, uma sudorese ali noturna, por exemplo, né? E os diversos processos de artrose também, né? Então, tipo, tô com uma artrose ali no meu joelho. Então, tipo, aquela artrose, aquela degeneraçãozinha ali da cartilagem hialina que está revestindo ali, ou sei lá, o osso, ele vai ser interpretado como a deficiência de Yin do rim, percebe? Então, dando continuidade ali. Falta de consolidação da energia dos rins. Tem autores que trazem dessa maneira também. Nada mais é do que uma deficiência do Qi do rim de uma maneira geral. Então aqui você tem a deficiência constitucional, né? Também entra mais uma vez, né? Excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, tal. Mas aqui você tem, por exemplo, assim, tanto a situação de nefrites, né? Então, você pode ter a precipitação de cálculos também, né? Ou a incontinência urinária, né? Então, seriam ali as manifestações mais específicas da deficiência do Qi, da energia dos rins, tá? Insuficiência da essência dos rins. Então, olha que interessante. Na insuficiência da essência dos rins, aqui você está falando assim, de características que estão atribuídas a, digamos, a energia constitucional do indivíduo. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao desenvolvimento da pessoa. Então, voltando àquela característica do rim, né? Ciclo de desenvolvimento de 7 anos para as mulheres, 8 anos para os homens, né? Qualquer coisa que possa comprometer essa maturação, esse desenvolvimento, ele vai entrar como um complexo sindrômico, como uma síndrome específica, né, da essência ali do rim. Então, só para contornar ali o padrãozinho, né? Então, na insuficiência da essência dos rins aqui, você tem, por exemplo, é, retardo no desenvolvimento, né? Retardo mental mesmo, também pode estar associado,
embora a gente tenha padrão de mucosidade lá no coração, né? Aqui, e embora estejam ligados também, né? Mas doenças degenerativas entram aqui nesse padrão, né? Aqui você também pode ter o zumbido, pode ter a surdez. Então, só para relembrar aquele diferencial, né? O zumbido, assim, sabendo eu que, né, o rim, o orifício do rim são os ouvidos, né? A deficiência da essência dos rins pode levar ao zumbido, aquele zumbido que ele precede a perda auditiva, né? Eh, o diferencial do fígado é que do fígado, o que que acontece? Por um padrão de excesso, é um padrão de excesso de Yang, né? Que tende a obstruir, a ocluir, digamos ali, um orifício, levando ao zumbido, vamos supor, né? Então, esse daí seria um diferencial. E padrão de umidade, calor na bexiga. Então, esse daqui é o último padrãozinho ali relacionado à bexiga. Na umidade e calor da bexiga, você tem o quê? Um fator externo, né? É, que pode, consolidando, pode se convertendo a um padrão de umidade interior. Mas ali você tem o quê? Você tem, por exemplo, características, padrões de infecção na urina, infecção na bexiga, né? Ardência durante a micção, pode ter a formação de cálculos, né? Então, você está falando de umidade, está falando de calor, umidade mais calor gera a mucosidade, gera a consolidação, né? Então, pode ter ali uma urina mais ardente, uma urina que é mais dificultosa, né? Ou mais espessa, mais, digamos assim, mais turva, né? Mais pegajosa. E se você está falando de um padrãozinho de umidade e de calor, né? Ou seja, caindo em cima daquela mucosidade, muito provavelmente você tem ali digamos assim, o, o pulso mais rápido, né? E um pulso escorregadio, né? Então seriam as características aí do padrão, tá? Mas só para finalizar, então, eu sei que as funções da bexiga estão atribuídas à energia Ti dos rins, né? Então, o próprio controle ali da urina, né, eu teria uma deficiência de Yang da bexiga, que pode ser em virtude de Yang dos rins, embora aqui a gente, no padrãozinho associado do doutor, só traga como a umidade e calor na bexiga, tá? Mas eu tenho essa característica da deficiência do Ti da bexiga que vai estar atribuída à deficiência de Ti dos rins. Ok, pessoal? Então, então é isso, né? Então essa daí foi digamos, foi um resumo, né? Embora eu tenha falado pra caramba, embora tenha ficado um vídeo um pouquinho longo também, né? Mas esse daí, na verdade, a gente tem que considerar esse resumo das síndromes dos sistemas internos, que daí nos próximos módulos, daí nas síndromes dos sistemas especificamente, daí a gente vai ter essa interpretação, a gente vai ter esse estudo já abordando aí as principais patologias relacionadas a cada sistema, beleza? Então, espero que eu tenha sido claro aí nos meus argumentos, espero que tenha trazido aí bastante conteúdo, bastante informação aí para a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento dos órgãos e vísceras, né? E na sequência aí a gente vai ter discussão de combinação de pontos, de procedimentos, de forma de prescrição de tratamentos mais eficazes aí, né? Então agora começa a brincadeira, né? Agora você vai pegar a patologia, vai traduzir ela para a medicina chinesa, ver qual que é a síndrome do sistema interno, a partir daí ver a melhor combinação de pontos dentro de nível energético, combinação alto-baixo, interior-exterior, não sei, né? Daí você vai prescrever o seu tratamento para almejar lá a cura do teu paciente. Então, desde já, aviso, né, que a partir de agora daí deixarei em aberto para os alunos aí entrarem também, fazer as videoconferências para esclarecimento, para tirar dúvida também. Podem entrar em contato, mandar mensagem aí para a gente conversar, para a gente esclarecer determinados pontos que tenham ficado um pouquinho mais complicadinhos de repente, né? E no que precisar, estarei à disposição de vocês, beleza? Então, um grande abraço, bons estudos e agora vamos para a atividade daí, né?